De quem você gosta mais? De mim ou do seu pai? Seu pai não presta, não vale nada. A sua mãe não quer saber da gente. Ela nos abandonou. Se ela gostasse da gente, ela ainda estaria aqui. A culpa por a gente não estar mais junto é toda do seu pai. O nome da sua mãe é proibido nessa casa. Seu pai tá morto para nós. Pesado, né? Se é pesado para uma criança, se é pesado para um adulto escutar tais afirmações, tais frases cheias de sentimento e raiva e até uma certa crueldade, imagine para uma criança que é apaixonada pelos seus pais ouvir isso da boca de um deles falando sobre o outro. Então, essas são as frases proibidas para se dizer a uma criança em situações de separação. Há um filme que eu gosto muito, que é chamado A Vida é Bela, que trata de mostrar os horrores do nazismo na Segunda Guerra Mundial e trata da história de uma família de judeus, pai, mãe e filho, uma criança de 5 anos, levados ao campo de concentração. A mãe vai para o campo das mulheres e o filho fica com o pai. Durante toda a trajetória deles lá, o pai procura preservar a criança dos horrores que todos estão vivendo. Então, apesar da fome, do frio, da tortura, do trabalho forçado, o pai procura passar para o filho sempre uma mensagem de esperança e um alento, e até trata da questão como se fosse uma forma lúdica, uma forma de brincadeira, na qual faz com que a criança esteja competindo para que no final possa sair vencedora. Então acaba sempre tendo também uma mensagem de esperança. Esse filme sempre me tocou porque fala da importância da preservação da inocência da infância. A criança tinha 5 anos de idade, para quem chegou a ver o final do filme, tem uma esperança de acabar bem, e é claro que essa criança um dia vai crescer e vai entender tudo com a cabeça de adulto, o que aconteceu e poder analisar e julgar, mas durante aquele período em que ela é criança, em que ela precisa ser preservada, ela foi. É isso que se não me engano é Roberto Benigni, o ator do filme, consegue transmitir através do seu personagem e preservar a criança dos horrores em que estava vivendo. Eu trago a referência desse filme para falar sobre qualquer evento traumático, qualquer situação difícil que possa ocorrer numa família e principalmente, como é o tema aqui, a separação. Não é fácil para ninguém, não é fácil para quem está na situação, como mãe e pai, e também não é fácil para a criança. Mesmo sendo algo assim extremamente difícil, uma fase turbulenta de passar e de superar e de entender e de aceitar, sempre um dos lados acaba saindo um pouco mais fragilizado ou um dos lados não queria. É muito raro a separação de comum acordo, e mesmo quando ela acontece de comum acordo por haver a discordância de sentimentos, de afetos, de compatibilidade de gênios, enfim. Mesmo assim, é uma grande dor a separação, porque é uma ruptura de um modelo que vinha funcionando de uma forma, um modelo familiar, uma convivência diária, e de repente não vai mais ser assim. Então, a proposta que eu tenho com essas frases proibidas é que seja preservado o máximo possível da saúde mental e emocional da criança, que já passa por uma situação tão surreal, tão diferente do que ela poderia imaginar, né? Seja qual a idade for, quanto mais cedo, mais difícil de entender o que está se passando, como é que é essa história, mas menos traumático se os pais souberem lidar com a situação de uma forma amigável e respeitosa. Então, as frases proibidas, elas dizem respeito principalmente àquilo que você
que não é legal falar para a criança, porque ela não tem estrutura para aguentar, né? Fazendo a referência do filme, é trazer para a criança a oportunidade de ser preservada na sua infância, na sua inocência, em acreditar no amor, em acreditar no respeito entre as pessoas, né? Então, é muito aconselhável que para aquele que esteja mais difícil, né? Aquele que foi deixado, aquele que não consegue aceitar a separação, que seja feito, sim, um trabalho terapêutico, um trabalho de aceitação, um trabalho de liberação de perdão, um trabalho de cura, seja lá qual for, mas que concomitante a isso se preserve a infância da criança, porque ela não tem culpa. Ela ama esse pai e essa mãe da mesma forma e ela não tem culpa dessas decisões. O que eu quero dizer é que isso pode ser preservado, esse respeito pode ser preservado, esse amor pode ser preservado, ela pode seguir a vida com esperança de que um dia ela pode formar uma família e que vai dar tudo certo, dependendo da maneira como os pais lidarem com essa fase, com esse processo da separação. Não é nada agradável para uma criança ouvir a sua mãe ou seu pai falando mal, né, um do outro, porque para ela existe ali uma divisória ali no meio. Eu sou minha mãe e sou meu pai, então assim eles fazem parte de mim, né? Então se mamãe fala mal do papai, então o papai, eu sou igual a ele também, e se o papai fala mal da mamãe, eu quero ficar do lado dele, mas eu não posso porque eu também amo a minha mãe. Então as frases proibidas, elas realmente, quando são ditas, elas provocam grandes danos, né? Danos emocionais, danos na esperança da criança, danos, enfim, no aspecto sentimental mesmo, e como que ela vai regular e superar essa situação que está acontecendo. Conforme os pais conseguem lidar com isso com respeito, com tranquilidade, com alguma harmonia possível, a criança também sente essa energia. É muito mais importante aquilo, além do que é dito, aquilo que é o não dito, aquilo que vem como energia, que vem como enfim, como sentimento que se passa, como vibração que se passa para a criança, é muito mais importante até do que as palavras, né? Então, ela vai perceber se há uma atmosfera de respeito, se há uma consideração, inclusive, principalmente para com ela, né, no que ela pode ser respeitada em amar tanto a um quanto a outro da mesma maneira, porque ela não tem culpa do que aconteceu, seja lá qual for a grande dor que levou à separação, enfim. Então, quando se diz frases como seu pai não gosta mais da gente, por isso que ele nos deixou, isso acaba gerando uma ideia muito profunda de abandono. E, inclusive, o que é mais preocupante é a sensação de culpa. A criança, em alguma medida, acaba pensando que ela tem culpa pelo que aconteceu. E, quanto a isso, há que se ter muito cuidado. É claro que ninguém é chapulim colorado para manter os movimentos friamente calculados. É claro que uma frase ou outra sempre vai escapar. Eu não estou propondo aqui um comportamento perfeito, longe disso. Inclusive, eu tenho um respeito profundo pelas pessoas que se separam e que passam por essa dor, por essa amargura na vida, porque é um momento extremamente difícil, onde sonhos são desfeitos, né, ideais de família são desfeitos, então há toda uma preocupação de como que fica a vida emocional pessoal primeiro, né, como pessoa daquela mulher, daquele homem, e depois a vida emocional da criança. Então não há que ser perfeito, não há que procurar a perfeição, há momentos em que as frases vão escapar, mas como eu disse, o que mais importa mesmo é a energia, é a maneira como que você passa esse respeito e essa energia de amor para essa criança que está ali misturada nessa bagunça emocional que todo mundo está vivendo, né? É isso, há esperanças.